Nós estamos aqui com a presença de um especialista em linguagem corporal, que já esteve aqui conosco, você já conhece, que é o Vitor Santos. Olá, meu nome é Vitor Santos e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. O trecho de vídeo a seguir mostra minha participação como perito da expressão facial e especialista em linguagem corporal no programa Record News. O tema das análises rápidas foi o processo de entrevistas de alguns candidatos à vice-presidência da República. Lembrando que as explicações são baseadas em estudos comportamentais e não em opiniões políticas. No último episódio, tentamos entender o que os vice-presidentes sentiam em relação aos presidentes que apoiavam. Nojo, raiva, realmente acreditavam no que apoiavam? Vamos ver agora. Ok, então vamos lá. Nós juntamos vários movimentos, né, MTST, a gente, assim, sempre tivemos uma relação próxima. O Guilherme Boulos, assim, para mim é uma questão de orgulho estar compondo com ele essa chapa, né, tem princípios aí éticos, né, e de compromisso desse combate à desigualdade, né, e para isso enfrentar privilégios, é tudo que a gente sempre fez. Ela é Sônia Guajajara, vice do Guilherme Boulos. Isso. Pois não. Vale lembrar também, Heródoto, a gente vai começar aqui agora, tá passando na sequência, se puder passar um e congelar, o cluster, que é a análise da linguagem corporal, a gente vai pegar um conjunto de ações. Tá. Então a gente vai fazer uma somatória aqui, ó. Olha que legal. Aqui a gente tem, primeira parte do cluster, um turtle effect e uma inspirada funda. São ambas alterações comportamentais na linguagem corporal dela e no sistema nervoso autônomo. O turtle effect, que é o ato de levantar os ombros, ocorre muito comumente quando a pessoa está tensa, quando ela não sabe o que fazer. A região aqui do trapézio, a musculatura do trapézio, tensiona. Junto com isso, temos a alteração no fluxo cardiorrespiratório. Aqui, o que está acontecendo aqui? Acabei de falar. Respirando fundo e elevando os dois ombros bilateralmente. Esse aqui é um cluster de ansiedade, mas vamos somando. A gente vai juntar uma parte por parte e no final tem a conclusão final. Nesse trecho, poderíamos dizer que a ansiedade dela está aumentando. Um desequilíbrio emocional nesse momento. Podemos ver o segundo, então? Podemos seguir. Pode ser o segundo, por favor? Para você mostrar. Agora sim, a gente tem uma microexpressão facial da emoção medo, caracterizada pelo músculo risórios, que é esse músculo na horizontal aqui no canto do lábio, e vai esticar o lábio na horizontal, e o músculo do soquete dos olhos, retraindo a pálpebra superior para cima. Então a gente tem... E qual é a emoção que ela está dizendo? Essa daqui é medo. Medo? Essa é uma microexpressão de medo. A expressão facial dela seria essa daqui, ó. Sei. A microexpressão de medo. Se quiser passar para o próximo, para a gente seguir... Vamos lá no próximo, então, por favor. Aqui tem uma microexpressão Essa é a de nojo. segunda. Bom, Isso. E aqui? Aqui tem uma coisa bem interessante, Heródoto. Ela está falando assim sobre o Guilherme Boulos, né? Nesse momento, a relação dela do Boulos. Então, eu e o Boulos, a gente se comunica muito bem, nós somos muito próximos. Ela está enfatizando uma relação afetiva positiva. Só que aqui ela está mostrando nojo, nesse exato momento, que é caracterizado pelo levator lábio superior, esse músculo que eleva o lábio superior, a compressão na musculatura orbicular dos olhos e o AU4, que é a compressão aqui na região glabelar, essa expressão aqui, ó. Então, eu sou muito próximo do Guilherme Boulos, eu gosto muito dele e... Mas, pera, fala uma coisa e diz outra. É uma afirmação discordante. É? Exatamente. E tem mais uma expressão de nojo, se eu não me engano. Vamos lá, mais uma então, por favor. Aqui a gente tem o eye shielding e o head nod. O head nod, ele é uma negação com a cabeça. E o eye shielding é quando eu faço uma não visualização do que eu estou falando. Então imagina que ela está falando assim, eu sou muito próxima do Boulos. Eu sou muito próxima do Boulos, fazendo uma negação com a cabeça e fechando os olhos. Exatamente. Sou muito próxima do Boulos. A microexpressão de nojo, junto com a eye shielding. Vamos lá, vamos finalizar. Ok, mais uma então, por favor. Mais uma expressão de nojo, mais uma vez caracterizada pelo AU9. O levator lábio superior a laequinase, que é um musculinho que puxa essa parte aqui do lábio superior em direção à região interior da sobrancelha. Sei. E junto com isso a gente tem mais uma de nojo, se eu não me engano, se quiser passar. Temos mais uma então para a gente, podemos ter mais uma então ou não, além dessa? Essa daí. Mais uma expressão de nojo, caracterizada pelos AUs 6, 7, 9 e 10, que são as regiões orbiculares dos olhos. Espera um pouquinho, o que quer dizer nojo? Nojo é a emoção que ela está sentindo nesse momento. Essa emoção que ela está sentindo. Quando a gente processa uma emoção no cérebro, uma das muitas alterações, juntamente com as alterações hormonais, secreções hormonais e reações espasmáticas físicas, são as expressões faciais. Então, senti uma emoção, vou expressar na face. E aqui essa sequência de números muito estranha aqui, esquisita, é os números de ações musculares que ela está ativando para fabricar essa expressão facial. Perfeito.
Temos uma geral agora ou não? Temos um resumão agora. Então vamos lá. Fluxo de piscadas aumenta. A tendência em estudos comportamentais da conduta dissimulativa é que quando o nosso sistema nervoso autônomo é ativado e eu não tenho certeza do que eu estou falando, a tendência é que eu comece a piscar. Isso é uma defesa do sistema nervoso autônomo para enfrentar algo que eu não concordo. Sei. E agora temos a conclusão. Realmente ela pisca muito, eu não tinha prestado atenção. E é apenas quando ela fala que ela é próxima do Boulos. Sei. Então, se quiser concluir, agora a gente tem a conclusão, né, de todos esses sinais, o que eles significam. Pode colocar? Pode? Vamos colocar então a conclusão, por favor. Conclusão, a gente tem uma afirmativa discordante. Discordante porque ela enfatiza uma relação afetiva positiva, eu sou próxima, e mostra sinais como nojo, negação com a cabeça, fluxo de piscadas alto, e a emoção predominante aqui é nojo. Bom, vamos para o segundo então, que é o Germano Rigoto. O Germano Rigoto esteve aqui na semana passada, ele é vice do Meirelles, é isso? Do Meirelles. Está aí, ex-governador então, o seguinte, eu não tenho a menor dúvida que o perfil do Meirelles é o perfil de alguém que não apenas é sério, é competente, é honesto, mas tem esta capacidade de unir. Agora, nesse momento, o Fraga questiona ele o seguinte: você acha que o Meirelles tem capacidade de unir todo mundo, como você está propondo? E ele fala: eu não tenho a menor dúvida. Nesse momento, a gente tem um turtle effect. Eu não tenho a menor dúvida, se escondendo no casulo. Elevando os dois ombros bilateralmente. É o efeito o quê? Tartaruga? Efeito tartaruga. Parece uma tartaruga, assim? Esse gesto é muito comum, seguranças de shopping, pessoa que trabalha na área de segurança. Quando uma pessoa vai roubar, o efeito tartaruga acontece, porque geralmente eu quero proteger a minha intenção. Então eu não quero que as pessoas percebam que eu estou planejando alguma coisa. Então eu me escondo dentro de um casco. Isso chama efeito tartaruga. Vamos pro segundo, então? Vamos lá. Tá. Junto com isso, uma expressão de medo. Observável, você pode ver a abertura ocular dele como fica demasiada. Mais uma vez, o músculo risórios, juntamente com o músculo do soquete dos olhos. E aqui a gente tem uma expressão de medo. Lembrando que ele está falando que ele tem total segurança no Meirelles. É verdade. Vamos seguir? Ok. Ah, tá. Aqui é engraçado. Quando ele vai começar a falar que ele não tem a menor dúvida que ele tem segurança, a voz dele desafina, fica um pouco mais aguda. E o que acontece? Quando a gente sente medo, a musculatura do nosso corpo ela é energizada por hormônios como adrenalina. E as pregas vocais são músculos. Ou seja, a musculatura da corda vocal fica tão tensionada por causa do medo que a pessoa fala fino. É o que acontece nesse momento. Ok, vamos então no próximo, ainda do... Aqui tem um afastamento verbal. Ele fala assim: eu quero te dizer o seguinte. Se alguém quer dizer, que diga. Quero te dizer é um afastamento corporal. Se eu quero dizer, eu digo. Eu quero dizer. E ele usa um outro afastamento também no final, que é o perfil de alguém como o Meirelles. Não é, repare que não é o Meirelles, é o perfil de alguém. Eu acredito no perfil de alguém como o afastamento corporal, o afastamento verbal. Vamos ao próximo, então? Aqui tem um afastamento corporal que é bem nítido, né? Juntamente com o efeito tartaruga, ele afasta o seu corpo. Em linguagem corporal, cinésica, quando eu tenho convicção do que eu estou falando, a tendência é eu avançar. Eu sei o que eu estou falando, eu caminho na sua direção, porque eu tenho consciência do argumento. Eu me afasto daquilo que eu não tenho muita certeza ou que eu nego. É o que não faz sentido nesse momento também. Próximo, vamos ver então. É a expressão de medo novamente. Mais uma expressão de medo. Mais uma vez a mesma musculatura risórios e a musculatura do soquete dos olhos. Mais uma vez expressão de medo. Certo. A próxima, vamos ver então qual é. E aqui tem um afastamento verbal. Nesse momento ele fala. O perfil do Meirelles é o perfil de alguém. O perfil do Meirelles é o perfil de alguém que pode unificar o país, não é o Meirelles. Então, quer dizer, quando eu não falo de maneira direta, pode ser outra pessoa que tem o mesmo perfil. Exatamente. É uma deflexão. Quer dizer, o meu cérebro não aceita o que eu estou falando. Para eu conseguir falar, eu preciso colocar uma nomenclatura que não seja direta. Então, eu não vou falar que é o Meirelles, que eu acho que dá conta. Eu vou falar que é alguém, pode ser que é alguém. E aí tem o chamado afastamento verbal. Chamado de afastamento verbal. Ok, vamos à próxima então, por favor. Agora é o resumo. Resumindo, quando ele fala que ele tem plena certeza, ele está fazendo uma incerteza em sua afirmação, uma afirmação discordante. Porque ele mostra sinais de medo, afastamentos corporais e o efeito tartaruga. E afastamentos verbais. Ou seja, ele não tem certeza do que ele está falando. Bom, o terceiro entrevistado na semana passada, foi na sexta-feira, foi o professor Lobauer, Christian Lobauer, que é vice na chapa do João Amoedo. É isso? Vamos então colocar, por favor, para a gente ver então. Aí está o professor Lobauer. Pois não, Vitor?
Tá, ele fez então a abertura aqui do programa, né, respondendo as perguntas e tudo mais. Nesse momento você questionou ele sobre os 5 tri, se eu não me engano. E você falou, tem dinheiro para isso? E foi o momento que ele deu a quebra da linha de base comportamental. Vou falar agora. Ele estava respondendo tudo tranquilamente num fluxo verbal natural. Nesse momento, a gente vai ver agora, ele para de responder e começa a falar pausado, com muita cautela. Tá. E faz várias expressões de medo, como Mas a gente vai ver isso agora. demonstra insegurança ou não? Incerteza e instabilidade emocional no que ele está afirmando. Tá. Nesse momento. Porque claro, ele teve a quebra da linha de base, né? Sei. Bom. Dá pra gente... Nós temos o próximo ou não? Quiser passar? Tá. Bom, primeiro temos uma expressão de medo, mais uma vez caracterizada pelo ouvinte. É só pelo ouvinte nesse momento, né? Ok. E uma coisa que é legal falar, Heródoto, assim, você pode pensar, por que você está falando que isso é medo? Não pode ser uma musculatura unicamente para fabricar fala? Sei. Nós temos alguns pontos para descrever. Por exemplo, o AU50, que é o código da fala, ele entra em conflito com algumas coisas. O seguinte, quando a contração muscular ocorre por mais de uma sílaba ou em uma pausa verbal, ou ela se inicia na fala e continua perante a pausa, eu posso dizer que essa contração é de origem emocional e não para fala. Então, só para deixar em casa, né? A pessoa às vezes olha e fala, não, o cara fez essa cara porque ele está falando. Então, não, tem diferenças, né? Então vamos ver a próxima agora. Além de medo, que mais aí? O AU23. A instabilidade emocional acontece o seguinte, quando eu estou num momento que eu não posso mostrar as minhas emoções, eu preciso me conter. O AU23 é a compressão labial, é o código muscular. Estou vendo aqui. Isso. Nesse momento ele inicia uma compressão, ó, olha que interessante. Ele fica comprimindo os lábios. A inervação da musculatura orbicular da boca, quando eu estou sob forte tensão, a tendência é que eu comprima. Então, essa manipulação emocional é que eu não quero deixar vazar o que eu estou sentindo. Mais uma vez, instabilidade emocional. Ok, vamos ver então mais outra. Essa. Aqui a gente tem um combo. Está sem som. Mas assim que ele vai iniciar a fala dele, o volume vocal diminui. Então, ele está falando alto, ele fala, olha, Heródoto, o fluxo verbal diminui, ou seja, ele fica mais pausado. E a posição do homem castrado. O próprio Winston Churchill, na reunião dele, histórica reunião com Stalin, se eu não me engano, Roosevelt, ele adota a posição do homem castrado, que é colocar a mão sobre a genital. Isso, tanto no sexo masculino quanto feminino, transmite a ideia de que eu estou me sentindo inseguro, minha vida está correndo risco, que é uma região, né, primária para o ser humano, né? Tanto aqui quanto na região da carótida também. Então aqui ele adota a posição do homem castrado. Ok. Vamos ver então mais outra sequência. Mais uma expressão de medo. Expressão de medo que a gente já viu. Isso. São sequências, então vimos essa. Vamos um pouco mais. Dá para a gente mostrar mais à frente ou não? Mais uma vez uma expressão de medo. Tá, mais uma vez expressão de medo. A próxima, por favor. Agora é a conclusão. Além dessa, em que ele está colocado. E a conclusão é o seguinte, medo em excesso está associado a alto índice de instabilidade e insegurança. A extrema cautela, que ele está apresentando aqui porque ele quebra o fluxo verbal dele e começa a falar muito mais devagar e pontuado, e a posição do homem castrado indicam que nesse momento ele teve um alto desequilíbrio emocional, ele não deu conta de processar o que ele estava falando, emocionalmente. Nada sobre a mão? Esse gesto é um gesto de conversação, né? Quando eu quero pontuar, inclusive em debates políticos você vê muita dessincronia, né? Porque o político ele quer persuadir, então ele vai olhar para a câmera ou para o entrevistador e olha lá, e lá, e lá, então é um gesto simples de persuasão. Nesse quesito não nos diz nada. Tá, okay. Interessante. Vitor, obrigado mais uma vez pela gentileza. Queria que você esperasse um pouco mais para tirar de novo aqui o nosso quadro da celebridade. Vamos sim. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite.